Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Mais uma live da Abramet. Agradecemos a presença de todos, a audiência de todos. A Associação Brasileira de Medicina de Tráfego agradece a presença de todos vocês e hoje nós vamos falar sobre as recomendações para o transporte seguro de crianças em ambulâncias. E antes de passar a palavra para nós começarmos a nossa live, eu gostaria de fazer um chamado, um anúncio para todos vocês, lembrando sobre o nosso congresso, que é o 14º Congresso Brasileiro de Medicina do Tráfego e o 3º Congresso Brasileiro de Psicologia do Tráfego, que vai acontecer no Rio de Janeiro, no Hotel Windsor Barra, de 16 a 18 de setembro, agora de 2021. Nos próximos dias, na metade do mês de abril, já estarão disponíveis as inscrições no site da Abramet. E eu peço que vocês acompanhem, que nos próximos dias também nós começaremos com a divulgação dessas informações do Congresso. Também quero fazer um convite a todos para que na próxima segunda-feira, dia 12 de abril, a partir das 19h30, nós teremos uma outra live aqui mesmo nesse canal, para que nós possamos falar sobre o novo Código Brasileiro de Trânsito, que entra em vigor na segunda-feira, com algumas modificações, e nós vamos conversar com médicos e psicólogos sobre as alterações no Código de Trânsito Brasileiro. E para começarmos então a nossa live, novamente agradecendo em nome da Abramet a presença de todos, vamos falar sobre as recomendações para o transporte seguro de crianças em ambulância, e de pronto eu passo a palavra para o professor Dr. Carlos Eide, para que possa fazer a sua informação, a sua apresentação. Boa noite a todos. Boa noite, Ricardo. É um prazer enorme estar aqui com vocês, com todos vocês, e passar um assunto que nos é extremamente caro, um assunto que reputamos já há muitos anos extremamente importante, e a gente gostaria, então, de compartilhar com vocês tudo isso que o fruto desse trabalho, tentando melhorar as condições do transporte de uma criança, a exemplo do que fez a Abramet no passado no transporte veicular em geral, também agora levando essa expertise para dentro de um veículo muito especial, muito complexo. Só quem trabalha ou já trabalhou dentro de uma ambulância sabe como isso é difícil, como esse ambiente é complicado. Nós reunimos um grupo de especialistas, pessoas que pudessem agregar dentro desse grupo essas informações, pessoas que pudessem realmente contribuir com a evolução desse tema aqui dentro do Brasil. Eu vou inicialmente apresentar os membros do grupo que tiveram o trabalho durante muitas horas. Esse trabalho vem sendo desenvolvido desde a metade do ano passado, né? Aproveitando, infelizmente, a pandemia, que nos segura um pouco em casa, e a gente acaba ocupando um tempo, nos reunindo, e nós conseguimos, então, desenvolver e convidar esses hiperespecialistas que nós temos aqui, alguns que seguramente todas as pessoas que trabalham no atendimento pré-hospitalar conhecem, né? E essas pessoas puderam, então, dar a sua contribuição, né? Só para uma questão também de apresentação inicial, né? A sessão foi aberta pelo Ricardo Egeli, que é um médico especialista em medicina de tráfego e o primeiro vice-presidente da Abramet. Eu queria passar a palavra para que se apresente o Dr. Flávio Miradura, que é um médico especialista em medicina de tráfego, ex-presidente e atual diretor científico da Abramet. Flávio. Minhas saudações a todos. Quero dizer que eu estou muito feliz de participar desse evento. A Abramet continua escrevendo uma história nesse país. Uma história muito bonita. Uma história que está preservando vidas nas rodovias brasileiras. Essa é a nossa 14ª diretriz. 6 delas já se tornaram leis
federais estão preservando vidas no asfalto, que é a missão da medicina do tráfego. Eu quero deixar meus agradecimentos aos especialistas em medicina do tráfego, que também são especialistas no atendimento pré-hospitalar. Eles são de uma extraordinária competência. E eu agradeço muito que essa diretriz só foi possível graças a esse trabalho. Muito obrigado. Obrigado, Flávio. Bom, deixa eu também me apresentar, né? Eu sou Carlos Alberto Eide, sou especialista em medicina de tráfego, coordeno o departamento de atendimento pré-hospitalar da Abramet, participei do desenvolvimento dos protocolos do SAMU, junto à Coordenadoria Geral de Urgência e Emergência do Ministério da Saúde, esse protocolo que ganhou espaço aí no Brasil todo, né? Muita gente utiliza, aliás, milhares de pessoas o utilizam, né? E sou também ex-diretor do SAMU aqui da cidade de São Paulo. Queria, em seguida, passar a palavra para o José Montal, que é médico especialista em medicina de tráfego e ex-presidente e atual diretor administrativo da Abramet. Montal. Se houve algum problema com o sinal do Montal? Pronto. Montal, está com você a palavra. Boa noite, colegas. Vamos apresentar hoje aqui uma diretriz um pouco diferente e voltada preferencialmente para um dos mais importantes áreas de medicina do tráfego, que é o atendimento pré-hospitalar. A gente espera que vocês aproveitem bastante essa temática aí, construída por essas competências que estão aqui conosco. É uma boa audiência. Obrigado, Montal. Queria apresentar a vocês agora o Ricardo Eide, médico especialista em medicina do exercício do esporte, membro da Câmara Técnica de Medicina do Esporte no Conselho Regional de Medicina aqui de São Paulo, médico da equipe de futebol do Red Bull Bragantino e médico do esporte do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Ricardo. Bom, boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês, e é uma honra ter te dar a oportunidade de participar da elaboração dessa diretriz. Espero ter podido contribuir um pouquinho, mas eu tenho muita certeza, mais certeza nisso ainda, que eu aprendi muito nesse caminho com todos aqui, que contribuíram de maneira enorme para fazer essa diretriz que vai somar e vai ajudar a vida de tantas pessoas em São Paulo, no país, se isso der certo, para ainda mais vidas, salvando mais vidas para todos nós. Né? Então, boa noite, boa live para vocês, espero que aproveitem e obrigado de novo pela participação. Obrigado, Ricardo. Bom, agora os próximos as três pessoas que eu vou apresentar são pessoas de renome na área do atendimento pré-hospitalar e certamente contribuíram intensamente para tudo que para o resultado que a gente obteve, com a experiência pessoal deles, com a vivência prática deles, né? Vivem no dia a dia, na pele, o problema que nós aqui colocamos nessa diretriz. Queria iniciar desses três, apresentando a Josiane Germano, que é uma médica especialista em medicina de tráfego, mestre em ciências médicas pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, médica do SAMU Regional de Araras e médica do SAMU de São Carlos. Um parênteses apenas, eu tive que fazer um resumo enorme do currículo de todo mundo que está nessa mesa aqui. Senão a gente ia ficar aqui a noite inteira lendo currículo de todas as pessoas que estão aqui dentro, né? Então eu peço desculpa a todos, porque a gente teve que enxugar o currículo aí de todo mundo, senão... Né? Bom, Josi, com você. Boa noite a todos, obrigado, Eide. É um prazer, assim, enorme estar junto de pessoas que são extremamente renomadas e que deixam aí o seu legado junto à medicina do tráfego, e essa colaboração
ao atendimento pré-hospitalar. Eu tenho certeza que essa diretriz que a Abramet está propondo vai ser de grande valia para nós que estamos aí no dia a dia dentro de uma ambulância e sempre, quando precisa, transportando uma criança, seja ela doente ou acompanhando algum outro paciente. Mais uma vez, obrigado pelo convite, uma boa live a todos. Obrigado, Josi. Gostaria agora de apresentar Elder Takeo Kogawa, médico especialista em medicina de tráfego, coordenador médico do SAMU de Guarulhos e coordenador médico do SAMU de Suzano. Elder. Olá, boa noite a todos e a todas. É uma honra muito grande poder ter participado dessa diretriz e sinto-me lisonjeado diante desse grupo seleto de poder ter discutido cada situação e hoje estarmos aqui apresentando essa diretriz. Essa live vai ser de grande valia, pensando na segurança dessas crianças que estão sendo transportadas e estamos sempre atentos, alertas, né, a esses cuidados. E é um ponto muito positivo para a Abramet. Boa live a todos. Obrigado, Elder. Gostaria de chamar e apresentar agora nosso colega Ricardo Galesso, que é médico especialista em medicina de tráfego, especialista também em medicina de emergência, é médico do grau do grupo de resgate da Secretaria Estadual de Saúde aqui de São Paulo, coordenador médico do serviço de APH do Hospital Albert Einstein. Ricardo Galesso. Boa noite, doutor Eide, boa noite a todos. Agradeço imensamente aí ao convite, é uma honra poder participar. Eu queria especialmente parabenizar a Abramet, porque ela foi muito feliz em escolher esse tema, né? É um tema que, para nós profissionais do APH, gera muita dúvida, gera muita angústia, e nada melhor do que ter uma diretriz, um norte, né, para a gente se apoiar, para a gente apoiar os nossos protocolos e as nossas condutas. Muito obrigado e boa noite a todos. Bom, obrigado, Ricardo, obrigado a todos aí que se apresentaram. E, mais uma vez, queria deixar aqui registrado meu agradecimento enorme, meu agradecimento sincero a vocês que dedicaram muitas horas, não só as horas de reunião que nós tivemos, mas dedicaram muitas horas de pesquisa, né, de sair outra vez, olhar lá a ambulância de novo, né, aquela ambulância que você está no dia a dia, mas de repente te alerta alguma coisa, você vai lá olhar outra vez, né, puxa vida, será que eu não consigo mudar isso, fazer um pouco diferente, né? Então, eu tenho certeza que essa dedicação de vocês tem um fruto hoje aí muito importante. Bom, queria começar um pouquinho contando, né, por que a Abramet está falando em APH, né? Então, muita gente que começou no APH mais recente não vê a Abramet como partícipe do APH. Nós temos aqui colegas que fazem APH, como o Galesso, o Elder, a Josi, são especialistas em medicina de tráfego também, como nós. E também estão no APH. A história a ligação da Abramet com a APH é muito antiga, né? Antes mesmo de existir os resgates aqui no Brasil, quando se começou a fazer APH, né, um grupo acabou indo para Chicago em 1986, um grupo de 8 pessoas, 4 bombeiros, um policial da Defesa Civil e 3 médicos. Um colega, Jorge Matar, então chefe do pronto atendimento do Hospital das Clínicas aqui de São Paulo, eu, o outro médico, e o presidente da Abramet da ocasião, que é o Moise Edmund Seid, né? Então, esse grupo foi convidado para ir para lá, porque nós vínhamos trabalhando e mexendo com esse assunto. E lá fomos nós para Chicago, onde nós ficamos em 86, próximo a um mês, estagiando, fazendo aulas o dia inteiro, 8 horas de aula por dia e depois mais 4 na ambulância, né? O dia nosso era extremamente cheio. E no final de semana, nós íamos ainda para dentro dos hospitais, né? Sábado e domingo lá estávamos nós dentro do hospital, também fazendo parte do nosso programa de treinamento.
Por que eu estou dizendo isso? Primeiro, para dizer que, né, essas pessoas que estão envolvidas, que estão dentro da Abramet, já se envolvem com a PH há muito tempo, né? Numa ocasião que nós não saímos na ambulância, nem tinha ambulância aqui no Brasil para a gente sair, né? Não existia nem ambulância com médico, veio acontecer em 88, a primeira frota foi no Rio de Janeiro, né, com o serviço de lá. Mas começamos a ajudar em tudo que nós podíamos desenvolver. A Abramet acabou trazendo para cá e firmando convênio com organizações internacionais, como a Off da USAID, por exemplo, através da qual o programa de treinamento de APH foi difundido dentro do Brasil, via Abramet, né, com material, com equipamento e com instrutores, muitos deles trazidos de fora do Brasil, né, alguns dos Estados Unidos. Então, essa é o comecinho da história da Abramet dentro do APH. Eu queria também registrar hoje que está aqui conosco, tenho quase certeza que ele já está nos assistindo, que foi um dos nossos instrutores em 86, quando nós fomos para Chicago, nos Estados Unidos, que é o Frank Nagorka. Frank Nagorka, paramédico, já aposentado agora e também advogado. O Frank sempre colaborou conosco. A Abramet, por várias ocasiões, trouxe o Frank para o Brasil para participar de eventos, de congressos. E quando nós resolvemos montar essa diretriz, então nós também fomos buscar apoio do Frank, né? Pedimos a ele o que tinha, começamos a pesquisar o assunto, né? E o Frank, que nesse momento eu estou aqui de público agradecendo, né, nos forneceu bastante material também, ele montou vídeo para nós, vídeo técnico, para que a gente conhecesse o que eles estão fazendo lá nos Estados Unidos, um pouco das regras, um pouco da utilização de equipamentos dentro da ambulância de retenção de criança, como eles estão fazendo. Nos mostrou ambulâncias construídas especificamente para transportar a criança, já com assentos especiais para colocar a criança. Então, nos abriu bastante a cabeça, nos mostrou bastante coisa. Eu queria, de público, aqui, agradecer o Frank Nagorka pela cooperação. Thank you, Frank, for your help when you send us a video, fantastic, and all your support. We'd like, in name of Abramet, to say thank you. Once again, né? Once again. Porque nós agradecemos esse pessoal, é uma grandeza, né? Temos que agradecer sempre, né? Eu também queria deixar registrado aqui uma pessoa que, na minha visão, deu uma virada de página nesse assunto de normas, nesse assunto de regras aqui dentro do Brasil. Eu estou falando do Paulinho de Tarso, né? O pessoal conhece Paulinho de Tarso. Tem muitas pessoas que nos bastidores fazem monstruosidades. Quer dizer, você não vê na frente e, de repente, das mãos de algumas pessoas saem coisas incríveis, né? O Paulinho estava na coordenação geral de urgência e emergência do Ministério da Saúde, anos atrás, quando nessa posição ele desencadeou a montagem do protocolo de atendimento de urgência para o SAMUs no Brasil todo. Ele desencadeou via Ministério essa ação. Convidou um grupo, né, coordenado em grande parte pela Marisa Malvécio e outros colegas também junto, né, também participamos, e desse grupo, sob a batuta do Paulinho, saiu esse protocolo enorme que tem aí pelo Brasil, que é o protocolo do SAMU. Nessa ocasião, não incluímos o que nós hoje estamos chamando de diretriz, né? Como é que a gente transporta uma criança dentro de uma ambulância, né? Então, na ocasião, não deu para a gente fazer, mas não havia problema nenhum, a gente já sabia, já tinha isso em mira, e é claro que os profissionais que trabalham dentro de uma ambulância, muitos, eles já têm cuidado com a criança, não põe a criança de qualquer jeito, claro, eles já tomam uma série de cuidados, mas é claro que se você tiver uma diretriz, uma norma, esse assunto fica muito mais fácil para todo mundo saber fazer, saber quais são as complicações, né? E a Abramet já tem também a preocupação em cima desse assunto, já é antiga também. Em 2017, nessa revista,
nós escrevemos sobre o transporte de criança em ambulância, né? Escrevi o artigo e começamos com uma pergunta, né? Dentro do artigo, né? Começamos com uma pergunta. É seguro transportar uma criança dentro de uma ambulância? Começou assim, essa foi a pergunta. É seguro transportar uma criança dentro da ambulância? A resposta é não, não é seguro. É claro que você pode minimizar o problema. É claro que você pode transformar esse transporte da criança numa ação segura. Mas, para fazer isso, você tem que dominar um pouco as regras, dominar os riscos, para que você possa efetivamente fazer esse transporte dessa criança segura. Se essa frase abriu o artigo, é seguro transportar a criança numa ambulância? Essa frase não é nossa. Essa frase veio de um trabalho dos Estados Unidos, em que se começou também a pergunta, essa mesma pergunta. E a resposta também aconteceu na forma de diretrizes e de normas que tem nos Estados Unidos e outros países também têm, né? Então, já tem gente mexendo com esse assunto pelo mundo todo. Nós também, durante o estudo da nossa diretriz, nós conhecemos, trocamos e-mail, uma profissional, uma enfermeira, que fez uma tese de mestrado em Portugal sobre esse tema, né? Transporte de criança em ambulância terrestre, né? E desse tema também ela fez muitas considerações muito interessantes, e uma das considerações que ela fez é que, infelizmente, muita gente que trabalha na ambulância não sabe transportar uma criança dentro da ambulância, né? Deixando, então, correndo riscos, né? E aí a gente também tem que lembrar, né? Nós, quando nós saímos numa ambulância, nós também corremos riscos, né? As ambulâncias não são veículos seguros. Aliás, uma das aulas que a gente dá pela Abramet, a gente diz, né? Ambulância não é um veículo seguro, nunca foi. Quando você compara com qualquer outro veículo, do ponto de vista de segurança, de lesões provocadas quando você se acidenta, né? As lesões que você sofre dentro de uma ambulância são muito superiores às lesões que você sofre dentro do seu próprio veículo. E é ilusório achar que a ambulância se acidenta menos do que outros veículos, como muita gente, infelizmente, pensa, né? Na verdade, é o contrário, né? É o contrário. Se você raciocinar quilômetros rodados, tudo, você tem estudos mundiais mostrando que a ambulância é um veículo perigoso. E você tem que dominar isso. O condutor dessa ambulância tem que ter um seu treinamento bem apurado, bem afiado, para que ele possa realmente exercer a sua tarefa de conduzir a ambulância de forma adequada, de forma segura, né? E os passageiros que estiverem dentro dessa ambulância, pacientes ou não, também têm que serem transportados, a exemplo do que nós transportamos as pessoas no nosso carro, todos têm que ser transportados com um mecanismo de retenção, né? E sobre esse assunto, então, essa diretriz ela foi desenhada, e essa diretriz vai oferecer a vocês esse material. Depois eu pediria para o Ricardo repetir, né, e dizer aonde esse material, Ricardo Egeli, aonde esse material vai estar disponível, né, para que vocês possam depois consultá-lo também. Bom, de minha parte era isso, né, essa primeira introdução em cima do assunto, e eu gostaria de, sem mais longas, então... antes disso, né, eu citei o nome do Paulinho de Tarso, e eu gostaria de dedicar o meu esforço dentro desse grupo, montando essa diretriz, eu gostaria de dedicar o meu esforço ao Paulinho de Tarso, que realmente revolucionou aqui no Brasil com os protocolos de atendimento do SAMU, né? Seguindo, então, Flávio, a bola está com você para iniciar a sua apresentação. Só gostaria de lembrar que quem estiver nos assistindo e tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma contribuição com a live, poderá formular a pergunta, né? Que ao final da live nós teremos muita satisfação em responder, né?
A utilização de assentos de segurança para crianças está entre as mais importantes medidas preventivas para reduzir mortes e ferimentos e as incapacidades produzidas no trânsito. Na medicina de tráfego, os médicos de tráfego, eles têm que contribuir com seus conhecimentos. Nós temos aqui na tela 11 fatores de risco e proteção recomendados pela ONU, pela Organização Mundial de Saúde, e um deles são as cadeirinhas para as crianças. Então, é um tema realmente que afeta a medicina do tráfego e que nós temos muita atenção e queremos muito salvar vidas no asfalto. Se a vida no asfalto for de uma criança, com certeza, nós nos emocionaremos mais. Então, recomendações para o transporte seguro de crianças em ambulâncias. Toda diretriz é feita baseada em evidências. Então, nós sempre revisamos a literatura, tudo que existe em legislações internacionais, pelo menos dos 20 anos para trás, né? Então, são a coleta e o método de evidências. E tem que ter um objetivo. O objetivo desta foi definir recomendações para que crianças feridas, doentes ou mesmo sadias sejam transportadas de forma adequada e segura no interior de ambulâncias terrestres, impedindo a sua ejeção e minimizando ao máximo possível a ocorrência de lesões na cabeça, na coluna e no tronco. É sempre essa preocupação ética, né? Os autores, coautores aqui presentes, não têm nenhum conflito de interesse. Aliás, têm interesse em salvar vidas. Né? Sinistro de trânsito, o termo correto, porque não há acidente, pode ser evitado, né? Constitui uma das principais causas de morte e ferimentos adquiridos em todo o mundo. O relatório recente da Organização Mundial de Saúde afirmou que crianças, adolescentes e adultos jovens entre 5 e 29 anos, a principal causa de morte, natural ou não natural, é o acidente de trânsito. Então, a principal causa de morte de crianças no mundo é o acidente, é o sinistro de trânsito. Dispositivos de retenção para crianças são muito efetivos e, quando utilizados corretamente, conferem uma proteção adequada. Há evidências da eficácia da legislação, que torna obrigatório o uso adequado de dispositivos de retenção para crianças, levando à redução de índice de mortalidade e ferimento. Os dispositivos de retenção para crianças são projetados para reduzir riscos de lesões, em caso de colisão ou desaceleração repentina do veículo, limite o deslocamento da criança. Então, as crianças em uso desses dispositivos apropriados, no caso de um sinistro automobilístico, têm elevada redução dos índices de mortos e ferimentos. Então, o local em que a criança é transportada num veículo e o dispositivo que ela está usando é fundamental. Nós temos esses dispositivos todos já bem estudados e temos legislações para os veículos automotores. Na verdade, essa preocupação iniciou em 2006, quando a Abramet, os médicos representando a medicina do tráfico, escreveu a diretriz Segurança no Transporte Veicular de Crianças, em 2 partes, né? E com as recomendações. E essa diretriz foi tão feliz que virou uma lei, na verdade, uma resolução
a Resolução 277 de 2008 do CONTRAN. Só que essa resolução, ela aproveitou até as figuras da nossa diretriz, mas ela quis modificar um item, e, por azar, modificou errado. Essa resolução diz que crianças com idade superior a 7 anos e meio e inferior a 10 poderiam usar o cinto de segurança do próprio veículo. Só que o que acontece? As crianças brasileiras, não, com 7 anos e meio, né, não atingem uma altura suficiente para poder usar o cinto do próprio veículo com segurança. Quando uma criança passa a usar precocemente o cinto de segurança sem ter altura suficiente para fazê-lo, a faixa diagonal transversal passa no pescoço, deveria passar no ombro. E a subabdominal passa no abdômen, no meio do abdômen, em vez de estar preso às cristas ilíacas, né? Essa colocação inadequada do cinto, permitida na Resolução 277, com certeza estava gerando um fato conhecido cientificamente, chamado a síndrome pediátrica do cinto de segurança. Aquele posicionamento inadequado da cinta abdominal, no caso de uma desaceleração de uma colisão a 60, 80, 100 km por hora, a pressão tão grande no abdômen, causando lesões viscerais, muitas vezes fatais, e lesões na coluna dorsal, consequentes dessa pressão abdominal, que é a fratura de chance. Então, felizmente, um dos progressos obtidos na nova lei, do novo Código de Trânsito, que entra em vigor na segunda-feira, foi corrigir essa impropriedade, graças ao trabalho da Abramet e o trabalho da ONG Criança Segura, que nós mostramos isso aos parlamentares, foram feitas emendas, né? E, felizmente, isso foi corrigido. A criança vai usar o booster, o assento de elevação, até ter 1,45 m. E, depois disso, quando tiver 1,45 m, vai usar o cinto de segurança do próprio veículo. Transportar crianças fora desse padrão é infração gravíssima, né? Muito bem, então, a legislação corrigiu, ficou boa, mas para os veículos automotores. A ambulância é um veículo com características específicas, questões complexas, né? Pode ser transportada de assentos tradicionais, voltado para frente e para trás, tem bancos laterais, nem sempre é possível ir no banco traseiro, né? Então, essa legislação não contempla, né? Então, há necessidade de uma legislação pertinente, baseadas em evidências, né? Especificando como que essas crianças devem ser transportadas. E assim como nasceu a lei das cadeirinhas, né, para veículos automotores, de uma diretriz da medicina do tráfego, eu tenho certeza que vai sair uma legislação de como transportar as crianças com segurança no interior de uma ambulância, né, como esta aqui. Sempre que eu vejo uma ambulância, eu lembro um grande mestre de APH que eu tenho muita admiração. Então, é um segredo que eu estou contando aqui. Eu vejo uma ambulância, eu lembro do meu amigo Eide. Eide, passo a bola para você. Microfone. Bom, vamos lá. Agora vamos começar, então, a apresentar, em alguns minutos, a diretriz propriamente dita. Então, vamos recordar algumas coisas, né? Algumas questões que constam da diretriz. Vocês estão vendo que aparece um texto aí do lado, né? Não é uma estratégia
convencional para que a gente faça um PowerPoint, uma apresentação, né? Em que a gente põe highlights, que a gente põe letras maiores, mas o objetivo aqui é mostrar para vocês o texto também, a diretriz montada, né? É um texto, né? Relativamente longo, 20 e tantas páginas, mostrando todos esses detalhes que nós vamos começar agora a discutirmos, né? Então, primeiro, o compartimento do paciente é a zona nobre de dentro de uma ambulância, né? A zona nobre é o compartimento do paciente, né? Ali são realizados os procedimentos, ali os pacientes são socorridos, são transportados, né? As ações são realizadas. Mas não existe um padrão dentro desse compartimento. Nós temos as nossas legislações, né, 2048 e a 1671, 2048 do Ministério da Saúde e a 1671, uma resolução do Conselho Federal de Medicina, falando de tipos de ambulância diferentes também, entre muitas outras coisas, evidentemente. Então, você tem ambulâncias mais simples, que mal tem essa cadeira na cabeceira do paciente, que está ali nesse desenho com a letra D, né, que nós estamos chamando de assento do socorrista, né? Então, não é toda ambulância que tem aquilo, tem ambulâncias que tem o banco lateral, que é a letra E, mais fininho aqui do lado, né? Tem bancos para 3 pessoas, bancos para 2 pessoas, né? Tem ambulâncias que não tem comunicação entre o salão e a cabine do motorista. Não há forma de você, durante a movimentação da ambulância, sair de um compartimento e entrar no outro, né? Às vezes é até difícil conversar, né? Criaram alternativas, janelinha, N outras opções, mas nem sempre é fácil. São esses os assentos, os lugares que tem dentro da ambulância. Então, você tem o assento do motorista, você tem 1 ou 2 assentos ao lado do motorista ou do passageiro, você tem a maca, né, que vai levar alguém, e você tem, em algumas ambulâncias, o assento do socorrista, que fica na cabeceira da maca, e você tem o que a gente chama genericamente aí de banco-baú, né? Banco-baú, porque ele também é um baú, né? Ele leva bastante material ali. Então, essa configuração, que não é comum a todas as ambulâncias, gera grande dificuldade na hora de você optar por onde você vai levar crianças, como você vai transportar crianças nesses locais. Seguinte, Flávio. Então, nos Estados Unidos, como está aí, cerca de 10% das ocorrências envolve crianças, né? Aqui no Brasil, nós não temos ainda... Então, bom, se 10% envolve crianças, é claro que a quantidade de crianças transportadas em uma ambulância acaba sendo grande, né? Então, falando 10%, em que a criança é o paciente, né? Mas você sabe que a criança também pode ser passageiro. A criança pode estar acompanhando alguém, né? Ela não ser necessariamente um paciente, né? Então, 10% tem criança envolvida. No Brasil, não temos um estudo que nos dê uma clareza sobre quantas crianças acabam circulando em ambulância. Mas também um número grande, né? Para qualquer um que trabalha num sistema de APH, seja público, privado, sabe que com frequência você transporta uma criança dentro da ambulância, seja ela paciente ou não, né? Na nossa diretriz, nós apresentamos um levantamento, que não vou detalhar agora, evidentemente, mas que gentilmente foi conduzida pela Josi, né, que está aqui no nosso grupo, que no SAMU regional de Araras, né, coletou dados e tal, para que a gente pudesse ter uma pequena pitada, né, uma pitada do como que se transporta essas crianças, de qual é a quantidade de crianças que estão, segue, Flávio, que estão transportadas nas ambulâncias, né? Então, se você vai fazer um estudo, vai levantar esse assunto, o assunto já tem muita coisa na literatura. Você já encontra muita referência, né? Algumas conflitantes, né? Porque você começa a ter muitas que pessoas escrevem, dão a sua opinião pessoal, e aí é muito complicado, né? Você precisa começar a produzir um trabalho cientificamente conduzido, né? Mas já isso, felizmente, já tem muita coisa
dentro da literatura, né? E em cima disso nós baseamos a nossa diretriz. Só queria lembrar, né? A nossa diretriz ela é calcada 100% em literatura, né? Nós não temos achismo aqui, eu acho que é melhor assim, então vamos fazer assim. Não tem isso, né? É claro que às vezes você pode, não, eu gostaria que fosse assim, mas você vai olhar, não é, os estudos não levaram, não conduziram dessa maneira, né? E é isso que a gente vai estar aqui mostrando para vocês, né? Então, esses conhecimentos adquiridos por serviços que já têm mais tradição, né, eles começam, então, a serem publicizados, né? Então, torna-se público e a gente começa a entender melhor o que está acontecendo. E aí, também se conclui que a melhor forma de transportar uma criança, né, eu não vou adiantar a diretriz, a melhor forma de você transportar uma criança é ter uma ambulância específica para transportar a criança, né? Que é absolutamente complexo você ter isso. Mesmo os serviços mais avançados, mesmo nos Estados Unidos, só serviços infantis especializados é que acaba tendo ambulância específica para transportar a criança. Não dá para a gente ter aqui, no nosso dia a dia do SAMU, no nosso dia a dia do resgate, do bombeiro e outros serviços privados, não dá para você ficar tendo sempre... tem criança envolvida, então você solta uma ambulância específica, né? Infelizmente, isso não é uma realidade nossa, isso não é possível de ser feito aqui no Brasil. Então, você tem que ajustar o transporte da criança dentro de uma ambulância convencional, tradicional, com todas essas variáveis dentro da ambulância também. Outra coisa que eu já comentei também é que os acidentes com ambulância envolvem mais pessoas feridas do que um acidente com outro veículo, né? Então, é um veículo complicado, né? Vocês sabem, né? Você bater um carro, né? Bater um carro é uma coisa, bater uma ambulância, e se tiver alguém, um objeto, alguma coisa solta dentro dessa ambulância, esse objeto, essa pessoa, ou até uma criança, né? Pode ser lesivo, gravemente lesivo para si próprio, para aquela criança mesmo, e para outras pessoas que estão ali, né? Uma ambulância que tomba, por exemplo, se as pessoas não estiverem adequadamente fixas, né, as lesões são complexas, as lesões são graves. Segue, Flávio. A gente sabe também que as ambulâncias se acidentam, por exemplo, 10 vezes, isso os trabalhos mostram, né? As ambulâncias se acidentam 10 vezes mais do que um outro veículo pesado. Estamos comparando com um veículo pesado, porque muitas dessas ambulâncias de suporte avançado e também essas ambulâncias de resgate que estão nas rodovias, elas têm um peso que dentro da legislação acaba se equivalendo a um veículo pesado, né? Ela já vai para cima de 3 toneladas e você acaba tendo que entendê-la de uma maneira ainda mais crítica do que um veículo mais leve, como é o nosso carro, né? Também foi constatado que quem está sentado no banco baú, na lateral, né, com muita frequência, se não tiver adequadamente fixado, e o banco baú é complexo, isso vocês vão ver, né? Existe uma estatística de produção de trauma crânioencefálico muito elevado nas pessoas que estão sentadas no banco baú, né? O movimento lateral, quando ocorre um acidente, ele é um movimento de baixa proteção, né? Enquanto que o movimento antero-posterior, né, quando você bate de frente, você está no seu carro, se alguém bater atrás, o seu banco te segura. Se você bater de frente, o cinto te segura, né? Mas quando você está sentado na posição lateral, só algumas raras ambulâncias têm um cinto em X que consegue segurar a pessoa dentro desse banco, em cima desse banco baú. Mas a maioria, o movimento de tronco se desloca lateralmente com muita intensidade, né? Então, é adequado que todo mundo que estiver dentro dessa ambulância, em especial agora a criança, esteja utilizando um dispositivo de retenção de criança. Se assim não for, se assim não estiver, uma criança de aproximadamente 15 quilos, num acidente, numa colisão de pouco mais de 50 km por hora, uma criança de 15 quilos se projeta dentro do salão da ambulância, adquirindo
então, o equivalente a mais de meia tonelada, mais de 500 quilos, é a força com que ela pode impactar numa parte rígida da ambulância ou mesmo em uma outra pessoa que estiver dentro da ambulância. Tudo isso para mostrar que nós transportamos crianças o tempo todo e está na hora de não apenas as pessoas conscientemente fazerem as coisas da melhor maneira possível, mas a gente ajudar as pessoas a entenderem quais são as formas melhores de se transportar a criança. Segue, Flávio. Quais são as formas mais difíceis, às vezes. Pode voltar, Flávio, desculpe. As formas, então, mais fáceis, as formas mais difíceis, e nada melhor do que a Abramet produzir uma diretriz mostrando isso. Né? Olha, assim é a melhor maneira para você transportar nas mais variadas situações. Né? Assim a literatura nos mostrou, assim nós ajustamos para a realidade brasileira, e assim a gente espera que vocês tirem proveito dessa diretriz que hoje está sendo apresentada a vocês. Muito obrigado. Vou passar agora a palavra para na sequência, né? Dentro da sequência da diretriz, vai falar a Josi, né? Vai mostrar aí, então, as diversas situações em que uma criança pode estar dentro da ambulância, e aí, na sequência, nós vamos ter a Josi, o Helder e o Galesso, então eles vão mostrar agora quais são as melhores estratégias para se transportar uma criança dentro da ambulância. Josi, com você. Obrigado, Toreide. Bom, não é novidade para ninguém, né, que a Abramet é uma associação que se preocupa com o transporte veicular seguro de uma criança, né, tendo diretrizes e, inclusive, projetos que viraram leis. E aí foi pensando nisso que ela decidiu, né, nós nos reunimos para montar essa diretriz aí para promover o quê? Um transporte seguro dessas crianças na ambulância. E para poder determinar a melhor forma segura para transportar essas crianças numa ambulância, nós tivemos que levar em consideração o estado de saúde dessa criança, o tipo de dispositivo de retenção da criança ideal e o local onde colocar ela dentro dessa ambulância, né? Então, para facilitar o nosso entendimento nessa diretriz, nós procuramos dividir em 5 grupos, né, com para facilitar o tipo de situação e como que a gente orienta fazer esse transporte. Sendo esses grupos, né, uma criança que está saudável, né, que não é doente, né, mas seria o quê? Uma criança que estaria acompanhando um outro paciente. Uma segunda grupo, a gente colocou essas crianças que estão doentes ou feridas, mas que estão numa condição que ela não precisa de uma intervenção médica ou uma atenção intensiva ali em cima dela, né? O terceiro grupo seriam essas crianças doentes ou feridas, já com uma necessidade de um cuidado maior, de uma intervenção médica ou de uma avaliação contínua, né? Um quarto grupo, que seriam as crianças doentes ou feridas que precisem de uma imobilização da coluna vertebral ou que precisem ser transportadas em decúbito deitadas, né? Isso aí. E um último grupo, que seriam as crianças que estariam sendo transportadas junto com outras pessoas, seja ele um recém-nascido acompanhando uma mãe, ou no caso de uma ocorrência com múltiplas vítimas, que eles também seriam conduzidos junto com outras pessoas, outros pacientes dentro da ambulância. Pode seguir, doutor Flávio. Então, para iniciar, eu vou falar com relação a essa criança que ela não está doente ou que ela não está ferida, ela estaria ali apenas para acompanhar um outro paciente. Né, o ideal, qual seria o ideal? Não levar essa criança, né? Essa é a nossa realidade. Uma criança saudável que estaria acompanhando, o ideal seria que ela fosse transportada como? Num outro veículo, com o seu dispositivo de retenção adequado, né, ou que ela ficasse na residência ou no local onde a outra pessoa está sendo socorrida sob os cuidados de uma outra pessoa responsável. Mas a gente sabe, né, quem está ali no APH sabe que isso é o ideal, nem sempre o ideal é que a gente consegue fazer. E a gente se depara com situações que ela não tem como ir com outra pessoa ou que não tem como essa criança ficar sob os cuidados de outra pessoa. Então, o que
a gente vai levar em consideração aqui, né? Se essa criança tiver mais de 10 anos, ela vai ser transportada no banco da frente, né, ali junto, o banco que fica junto com o condutor, utilizando um cinto de segurança de 3 pontos, né? Ou, se essa criança não tiver ainda 10 anos de idade, mas ela tiver 1,45 m de altura, ela deve ser transportada no banco dianteiro da ambulância com dispositivo de retenção para a criança, adequado para a sua idade, peso e altura, conforme a gente tem nas determinações legais e nas diretrizes da Abramet, né, que já foram descritas ali no início da nossa apresentação pelo Dr. Flávio. Próximo. E se eu não tenho condições nem de deixar essa criança e nem de transportá-la no banco da frente ali junto com o condutor, como que eu vou fazer? Né? Então, aquela história, se eu não tenho plano A, eu vou partir para um plano B. Então, eu vou transportar essa criança num dispositivo de retenção apropriado para a idade, peso e altura, que deve ser instalado onde? Naquele banco do socorrista que fica na cabeceira da maca, né? Sempre que ele puder e tiver disponibilizado pela nossa equipe de socorro, e ele deve estar voltado para trás, né? E fixado essa criança com um cinto de 3 pontos, né? Se eu tiver disponível um Isofix ali também, vai ficar mais fácil de fazer essa retenção da criança, né, no DRC apropriado ali. Porém, nem sempre esse banco pode estar disponível, né? Pode ser que o socorrista esteja com um paciente que necessita de cuidados e ele está usando esse banco. Desculpa, isso vai ser depois. Nem sempre esse banco tem o dispositivo de segurança de 3 pontos, né? A gente que trabalha em ambulância sabe que a maioria delas tem um dispositivo só de 2 pontos, que é o dispositivo abdominal. Então, essa criança, ela só vai poder ser transportada com 2 pontos se ela tiver mais de 4 anos e estiver usando o dispositivo de retenção ali daquele banco, né? O cinto de 2 pontos, e também sempre voltado para trás, como já foi descrito, para evitar uma lesão maior aí da coluna, principalmente cervical. Essa posição, ela traz um pouco mais de segurança. Então, banco da frente seria a primeira opção, lá do acompanhante. A segunda opção é esse banco do socorrista, se tiver disponibilizado pela equipe, não estiver sendo utilizado pela equipe de socorro. Próximo. Aí a gente tem ali as figuras para exemplificar. E o que a gente orienta, né, chama atenção? Essa criança, ela não deve ser transportada no banco lateral da ambulância, porque a gente sabe que é uma situação um pouco mais de risco para essa criança, no caso de um acidente ou alguma friagem brusca, né, para a criança fazer essa lesão na coluna, é um local que não seria ideal, um local um pouco mais crítico, né. E uma outra situação que a gente não recomenda de forma alguma, que essa criança seja transportada no colo, ou de uma mãe, ou de um cuidador, ou até mesmo de uma equipe, de alguém da equipe de socorro, né? Porque a gente sabe que o risco ainda passa a ser maior do que no banco lateral, como foi descrito anteriormente. Então, toda vez que eu tiver uma criança que está acompanhando um doente, o ideal é o quê? Que a gente não leve, né? Que ela fique em casa, onde ela está sob cuidado de uma pessoa responsável, ou que ela possa ser conduzida como acompanhante, mas em outro veículo com dispositivo de retenção apropriado. Não tenho como fazer isso, eu vou ter que transportar essa criança, banco da frente, junto com o condutor, primeira opção. Segunda opção, banco do socorrista, na cabeceira da maca, tá? E, de forma alguma, no banco lateral ou no colo de uma criança. E aí a gente ressalta o seguinte, que cabe ao gestor do serviço providenciar esse dispositivo de retenção da criança para que o transporte seja feito de uma forma um pouco mais segura. Era essa parte que eu tinha que estar falando hoje. Vou passar a bola agora para o meu caro amigo Helder. Obrigado. Pode seguir, Helder. Obrigado, Josi. Pode passar? Bom, uma outra situação distinta do qual é o nosso foco dessa nossa discussão, passada agora anteriormente, que é a criança que não está doente. E cabe agora os comentários para aquela criança que esteja doente
para o transporte de uma criança doente ou ferida, cuja condição não requer, então, um monitoramento ou uma intervenção contínua ou intensiva. Então, qual que é a recomendação? Transportar a criança no compartimento do paciente com um dispositivo de retenção de criança apropriado, conforme as determinações legais e as diretrizes da Abramet, no assento do socorrista, voltado para trás ou contida na maca, conforme a ilustração da figura 7. As crianças transportadas em macas devem ser posicionadas com o devido conforto e segurança, levando em conta as lesões ou então a própria doença, de modo a permitir assistência adequada e serem contidas com pelo menos 3 cintas ou material equivalente de retenção transversais, tórax, quadril e joelhos, conforme ilustrado também ao lado na figura 8. Próximo. O transporte de uma criança doente ou ferida, cuja condição agora requer um monitoramento ou intervenção médica contínua ou intensiva. Então, diante de toda essa discussão, vamos transportar essa criança na maca com o devido conforto e segurança, levando, novamente, em conta as lesões ou a doença, de modo a permitir assistência adequada. Devem ser contidas com pelo menos 3 cintas ou material equivalente da retenção transversais. Se o estado da criança demandar intervenções, se a gente tiver que agir diante de uma intercorrência, fazer alguma ação diante desse transporte dessa criança, que exige eliminação de alguma restrição, logo que as intervenções sejam concluídas e seja medicamente possível fazê-los, as restrições devem ser novamente colocadas o mais rapidamente possível. Ou seja, você desfaz, atua e novamente volta na condição de segurança. E durante todas essas intervenções, a marcha da ambulância ela deve ser interrompida. Próximo. Bom. Ok, Galesso, está com você. Ok, boa noite. Vamos lá, então, para o item 4, que é o transporte de uma criança doente ou ferida, cuja condição requeira uma imobilização da coluna vertebral ou que ela necessite ficar deitada. Então, essa condição talvez seja aí a mais comum que os serviços de APH enfrentam, né? Vítima de trauma, que requer imobilização de coluna. Então, a gente, quando possível, a gente deve utilizar uma prancha de tamanho apropriado. Existem pranchas, né, de tamanho pediátrico. Então, quando a gente tiver isso disponível, a gente vai fixar a criança na prancha e sempre de uma maneira aí, numa sequência cefalocaudal, né? Começa pela cabeça, vai pelo tronco e depois pelos membros, utilizando no mínimo 3 cintas, ou então algum dispositivo equivalente a uma cinta. Pode ser, né, quem não tiver cinta, às vezes improvisa com outro tipo de retenção, atadura, esse tipo de coisa. E finalizar, não esquecer nunca, né, de fixar essa prancha na maca da ambulância. Importante a gente lembrar que existe muita discussão sobre, né, restrição de mobilidade da coluna cervical e etc. Não é o foco da nossa conversa aqui hoje, mas lembrar que a maioria dos estudos que foram feitos sobre retenção ou não de mobilidade, restrição ou não de mobilidade, eles não incluíram pacientes pediátricos. Então, normalmente politraumas ou traumas multissistêmicos, aí a gente acaba imobilizando as crianças. Se eu não tiver uma prancha de tamanho pediátrico, eu vou acabar usando a prancha de adulto, logicamente, né, e vou acomodar a criança da maneira melhor que eu puder, sempre levando em conta o alinhamento da cabeça e da coluna cervical, usando a imobilização lateral também, e lembrando quando houver necessidade, dos coxins, né, para crianças menores. Normalmente a gente, às vezes, precisa de
coxins para preencher os espaços vazios aí quando a gente coloca a criança na prancha, né? Lembrar que elas têm normalmente a parte cefálica um pouquinho maior proporcionalmente ao adulto. Então, quando a gente coloca ela na horizontal, numa superfície plana e rígida, ela tem uma tendência a fletir o pescoço. Então, lembrar da gente colocar os coxins adequados aí, de maneira que ela fique com a coluna em posição neutra. E fixar na maca também, então, da mesma maneira, né? Eu tenho, se eu tiver a prancha de tamanho pediátrico e na prancha de tamanho adulto também adaptada, eu vou usar lá a fixação cefalocaudal, fixar a cabeça, vou colocar os tirantes, né? Pelo menos 3 ali fixando o tórax, a região do quadril e os joelhos. E depois não esquecer de fixar na maca da viatura. A outra situação é se a gente tiver 2 vítimas, entre aspas, 2 pacientes, né? Então, eu tenho lá, o mais comum que a gente encontra é o recém-nascido com a mãe, né? A gente atendeu uma parturiente e que o bebê nasceu, né? Então, eu tenho que levar 2 pacientes, né? Ou então, condição de múltiplas vítimas, às vezes, acidentes, né? Que tem realmente múltiplas vítimas e eu não tenho muita viatura disponível, eu acabo tendo que levar 2 vítimas na mesma, e aí uma delas pode ser uma criança. O ideal é que a gente leve a mãe, né, na maca da viatura, né, a mãe acomodada da maneira mais adequada para ela, se for trauma ou se precisar de imobilização, ela vai estar dessa maneira, e a criança num dispositivo de retenção adequado, de preferência num assento ali do socorrista que fica na cabeceira da maca, tá? Então, se possível, a gente vai levar os 2 pacientes restritos de maneira adequada, tá? Tanto a mãe da criança como a própria criança no dispositivo de retenção. Caso eu não tenha disponibilidade dessas 2 coisas, eu vou usar o melhor possível que eu tiver, né? Vou fixar a criança da melhor maneira possível, e aí, né, eu não tendo o dispositivo de retenção, eu vou ter que orientar a minha equipe, o meu condutor, a ter extrema cautela no deslocamento e diminuir a velocidade, e não vai ser possível fazer aquele deslocamento naquele código que a gente chama código 3 ou código vermelho, depende do serviço, né? Então, ele vai ter que se deslocar em baixa velocidade, porque daí promove uma segurança maior. Ok? Muito bom. Obrigado, Galesso. Agora, vamos passar para o Ricardo Egeli, que vai coordenar as questões aí, né? As questões que, porventura, surgirem aí, chegarem, né? Ricardo Egeli, está com você também? Antes das questões, a gente vai falar um pouquinho sobre as considerações finais, né, Desculpe, ok. das diretrizes. Desculpe. Então, na realidade, as considerações finais das diretrizes, né, que são importantes que a gente aborde para quando for feita uma leitura. E, antes de mais nada, avisar também, foi até uma pergunta do nosso colega Erivelton Freitas, aonde vão ficar disponíveis, onde é que vai ficar disponível a diretriz. A diretriz vai estar disponível a partir de amanhã já, vai estar disponível no site da Abramet, para consulta, livre consulta pública, vai estar disponível ali. Mas das considerações finais, nós temos que levar em conta que existe uma ausência de legislações e normas e protocolos e os dados epidemiológicos, né, mais consistentes em relação ao transporte das crianças, né, em ambulâncias, né, em transporte terrestre, né, e isso acaba dificultando o trabalho desses profissionais que estão envolvidos no transporte, né, e que, como falou bem a doutora Josi, ele vai implicar em transportar a criança de uma forma insegura, e não é o que nós pretendemos, né? Existe uma necessidade de se aumentar uma segurança
no transporte da criança na ambulância, né? Existem países que têm uma tradição nessas ações de socorro, né, que possuem equipamentos e formas também definidas para o transporte dessas crianças, né, de qualquer idade com segurança. Exemplo disso é o suporte que nós tivemos para fazer essa diretriz, né, o suporte vindo dos Estados Unidos, aí, né, já foi agradecido também ao nosso amigo Frank Nagorka, né, que direto de Chicago está nos assistindo, e também pôde nos ajudar com essas informações desse transporte, da forma que é feito o transporte seguro das crianças nos Estados Unidos. Aqui no Brasil nós não tínhamos até então essas definições, né? E no Brasil também a questão da experiência de segurança nos veículos automotores, ela não foi ainda substancialmente incorporada, né, às ambulâncias, talvez devido à estrutura, talvez devido que as ambulâncias sejam frutos de uma transformação de um outro veículo, né, que foi destinado inicialmente para uma finalidade, acabou se transformando, né, através de alterações estruturais, né, mesmo que se tenha com as alterações estruturais feitas naqueles veículos originais para transformar em uma ambulância, mesmo que se tenha uma certificação de segurança exigida, né, não é o mesmo que uma construção de uma ambulância desde o início, né, feito com um projeto adequado para isso, né? E esse ritmo da evolução dessas transformações aí acabou não levando em conta a relação da proteção dos ocupantes, né? Não, e essa evolução também não levou em relação à proteção desses ocupantes, que não acompanhou o desenvolvimento da medicina, né? Especialmente a questão da medicina do tráfego, né? E o que é mais importante também considerar que essas recomendações, o cumprimento das recomendações dessa diretriz em todos os cenários que envolvem o transporte das crianças em ambulâncias terrestres, né, vai propiciar uma redução da morbimortalidade das crianças nesses deslocamentos necessários realizados nesses veículos. Então, na realidade, essa diretriz, que foi construída a muitas mãos, com um suporte muito grande, um estudo muito profundo, como já falado, inclusive pelo Dr. Eide, tudo que está posto nessa diretriz, ele está posto através de conhecimento científico. Se o Dr. Flávio passar o próximo slide, está as referências, são referências, no mínimo 26 referências internacionais que nós temos, que foram consultadas para fazer uma construção de uma forma adequada, com as evidências, as melhores evidências possíveis, para que nós possamos ter, então, essa recomendação, essa diretriz, a 14ª diretriz que a Abramet lança, né, e que já está à disposição, né, com essas recomendações para o transporte seguro das crianças nas ambulâncias. Da minha parte, seriam essas as considerações, né, já falando, então, sobre a questão de que a diretriz vai estar disponível no site da Abramet. E antes de passar para as próximas perguntas e para os comentários, eu peço licença a todos os colegas aí e agradecer novamente uma presença muito grande de público nos assistindo, além dos nossos colegas assistindo fora do Brasil, direto dos Estados Unidos, nós estamos tendo a presença de colegas de vários estados do país, né, uma das lives mais assistidas da Abramet, né, saudando a presença agora também do nosso presidente, doutor Antônio Meira, e relembrando, então, né, que segunda-feira, dia 12 de abril, nós teremos uma outra live a partir das 19h30, que nós vamos falar sobre as modificações do Código de Trânsito Brasileiro, a Abramet, juntamente com a Abrapsit, vai falar em conjunto sobre essas modificações, e tanto para médicos quanto para psicólogos, e é importante a presença de todos.
Passo direto a palavra aí para o comentário, participação do Dr. Antônio Meira, que vai dizer umas breves palavras aí na nossa live. Dr. Antônio Meira, nosso presidente. Boa noite a todos. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, né? Então, na verdade, é parabenizar a todos vocês. Eu tenho a honra e o prazer de ter participado também dessa diretriz tão importante e começar iniciando aí os agradecimentos a Dr. Eide, Carlos Eide, Dr. Flávio Adura, nosso diretor científico, Dr. Carlos Eide, o idealizador, né, dessa diretriz, e a Abramet, como sempre, inovando, saindo na frente no Brasil, trazendo uma diretriz importante que, com certeza, vai contribuir para melhorar esse transporte de crianças nas ambulâncias, que a gente sabe que não existia uma diretriz aqui no Brasil, e é mesmo parabenizar todos os participantes, Dr. Ricardo Egli, Ricardo Galesso, Josiane Germano, Helder, José Montal, e agradecer a vocês pelo trabalho brilhante que vocês fizeram. E a live eu estava acompanhando, apesar de não ter conseguido entrar, mas quando eu podia que eu acompanhava um pouquinho, e realmente foi um sucesso. Agradecer a participação de todos os colegas médicos que têm também acompanhado, e ela vai ficar disponível nos nossos canais para quem quiser acessar, e a gente também vai disponibilizar a diretriz para todos, né? O nosso objetivo é isso. Então, é levar a informação técnico-científica para que ela possa até, se possível, embasar, né, servir como embasamento para o futuro, caso necessário, alguma lei, né, ajudar na legislação brasileira, sempre pensando na preservação de vida nos deslocamentos urbanos. Então, era só uma palavrinha mesmo, não quero mais interromper. Agora dá o espaço para os colegas para fazerem as perguntas, tirarem as dúvidas. E é isso. Parabéns e muito obrigado. A Abramet tem orgulho de dizer que tem um time técnico extremamente competente, sob o comando do nosso diretor científico, Dr. Flávio Adura, que todos conhecem, e minha gestão, a nossa gestão, eu tenho ficado muito feliz com o apoio e a atuação cada vez mais ativa, vamos dizer assim, né, de Dr. Carlos Eide, que também é o professor que todos nós conhecemos e sabemos da sua alta competência. Então, muito obrigado, parabéns pela live e podem dar continuidade aí. Passamos direto, então, a palavra ao Dr. Carlos Eide para fazer as suas considerações. E Ricardo Eide, né, que eu não estou vendo ele aqui, porque ele saiu, não foi? Também agradecer ele, que ele não só apareceu no início, ele teve que foi dar uma outra aula na faculdade. Mas eu queria deixar registrado aqui que o nosso presidente, Antônio Meira, ele está aqui, né, tendo outras atividades, mas ele também fez parte do grupo técnico, né, que estabeleceu, que montou, que escreveu, ele também fez parte do grupo, não, ele não está chegando só agora, não, para cumprimentar todo mundo, né? Ele apenas não pôde, senão ele estaria apresentando também um pedacinho, né? Todo mundo. E queria também deixar aqui agradecimento à Valéria, né? Que ajudou no apoio, no suporte, em todas essas reuniões, troca mensagem, pega coisa, levanta dado, né? Então, queria agradecer a Valéria também, a nossa secretária. Passo a palavra agora para o Ricardo Egli para prosseguir aí nas questões, respondendo, vamos ver as perguntas que nos chegam aí. Acho que eu tive algum problema com o meu vídeo aqui. Passo direto para o Dr. Flávio para alguma consideração final. Está sem áudio, está sem áudio. Ô, Ricardo, tem uma pergunta no chat. Eu tô com, acho que um problema técnico aqui com o meu vídeo, acredito que vocês estejam me ouvindo, né? Mas temos uma pergunta aqui no chat que eu posso passar a pergunta aqui, né?
Foi dito que em outros países existem equipamentos específicos para o transporte seguro das crianças. Como fica isso no Brasil? Existem projetos voltados para esse tema? Pergunta do Salve Júnior do Nascimento. Eu acho que o Dr. Eide poderia falar sobre um pouco sobre esses equipamentos, né, Dr. Eide, que existem nos outros países disponíveis e que podem comentar um pouquinho mais sobre essa situação. Ok. Bom, um dos objetivos dessa diretriz é também estimular a indústria automobilística a começar a produzir veículos mais adequados para essa variação de pacientes que nós atendemos, que nós transportamos, né? Não existe ainda no Brasil, né, nenhum veículo, nenhum programa de alguma empresa que a gente conheça fazendo um veículo desse tipo. Fora do Brasil, você tem veículos prontos para transportar criança, né? Como eu disse, nem todos, mesmo fora, nem todo serviço só trabalha com veículo específico, não dá. Você tem o bombeiro, você tem o sistema de atendimento pré-hospitalar, você vai atender uma ocorrência, e aí que você fica sabendo, às vezes é uma criança, eventualmente você fica sabendo antes. Acidente com múltiplas vítimas, uma família dentro do carro, né? Um pai, mãe, uma criança. Então, nessa hora que você tem que resolver como você vai transportar todo mundo, né? Então, só para dar alguns exemplos, né? Você tem cadeiras, né? Você tem assentos, por exemplo, o assento do socorrista, que tem um outro assento embutido, né? Quando você abre, ele é o assento da criança ali, né? A exemplo daquele banco nosso, dos nossos carros, que tem aquele centro no banco traseiro que você puxa para pôr copo, para apoiar o cotovelo. Você imagina uma coisa daquela dentro de um assento, do assento do socorrista, né, no salão da ambulância. Quando você abre, você tem o booster, você tem já uma outra fixação que você pode colocar uma criança ali, né? E o importante é que quando se começa a trabalhar em ambulância, ou os gestores que fazem a gestão do serviço de ambulância, comecem a pensar na criança. Essa ambulância tem que ter equipamento de retenção de criança, senão a equipe que está lá fazendo a ação de socorro, como é que ela vai fazer? Então, há uma necessidade de se começar, não é só, a diretriz não é só voltada para quem está dentro da ambulância fazendo socorro, ela é voltada para o gestor. O gestor tem que entender que ele pode ter que ter aquele bebê conforto, um booster, uma cadeirinha. Esses veículos têm que ter esses equipamentos à disposição para poder transportar com segurança uma criança, né? Então, era essa a minha resposta para o colega que fez a pergunta. Obrigado pela pergunta, né? Permaneço com um problema no meu vídeo, mas temos uma outra pergunta aqui, da Claudete Silva, que pergunta quais são as orientações para o transporte de crianças pouco colaborativas para a imobilização ou restrições seguras das mesmas. Não sei se a doutora Josiane ou o doutor Helder queiram comentar a respeito dessa questão do transporte de crianças pouco colaborativas. Estão me ouvindo? Sim. Perfeitamente. A criança pouco colaborativa, ela já é um problema a mais, independente de se ela ser um acompanhante ou até um próprio paciente. E você tem que tentar convencê-la e, na pior das hipóteses, até a pessoa que é só acompanhante e não está doente, ela tenha que ser contida de uma certa forma, que não seja de uma forma agressiva, né? E no compartimento traseiro, no habitáculo do paciente, porque senão ele estaria sozinho na frente com o condutor. Realmente é uma colocação bem feita, porque é uma realidade do qual nós nos deparamos no dia a dia, né? A criança não colaborativa, ou ela quer ficar no colo da mãe, ou ela quer ficar com o responsável, e estamos agora, por vezes, né, erroneamente falando, agora com a diretriz, acabamos fazer com que ela possa ser colaborativa e deixar, então, com o ente, ou seja, com a mãe, né? Temos, acho que, mais um passo aí para a gente poder
discutir dentro dessas diretrizes. Josi? Eu concordo com você, Helder. Não tem uma outra opção a não ser tentar convencer essa criança, né? E, infelizmente, assim, se é uma criança menor que a gente consegue, a gente vai ter que fazer essa restrição, né? Principalmente se for uma criança vítima de trauma, nós vamos ter que imobilizá-la e transportar, colaborando ou não, né? Mas o ideal é que a gente, com toda a psicologia, né, de preferência com algum ente próximo, algum conhecido dessa criança, fazendo essa interface aí da nossa conversa com a criança. É uma coisa que às vezes é importante lembrar que as pessoas não levam em consideração, é que a criança, por menor que seja, ela entende, né? E se a gente falar para a criança o que vai fazer e por que vai fazer e realmente agir da forma como a gente falou, essa criança cria um vínculo de segurança com a gente e passa a se tornar um pouco mais colaborativa, né? Agora, quando a criança está no padrão daquele paciente com distúrbio psiquiátrico, que não tem outra forma de agir, a gente tem que partir para a retenção, né, e tentar não machucar essa criança e transportá-la de forma segura, para que ela também não seja um risco para a equipe que está no transporte ou para o condutor, né, não atrapalhar nessa condução da ambulância, né, causando uma possibilidade de um acidente, que aí fica pior e ruim para todos, né. Não sei se o Galesso tem alguma outra opinião ou alguma outra sugestão? Eu concordo com vocês, eu acho que a gente tem que prezar sempre pela segurança, então ela vai ter que ir imobilizada, né? Não dá, eu acho que não cabe exceção, né? De porque ela está agitada, eu vou então levar no colo. Acho que isso não é o que a gente deve orientar. E assim, se possível, obviamente, eu creio que uma criança nessa condição com um suporte básico seja um desafio ainda maior, mas se eu tiver um suporte avançado, no qual isso, principalmente criança politraumatizada ou que não seja poli, mas que tenha algum trauma e que esteja com dor, né? Normalmente a agitação ela pode ser gerada por causa da dor, né? Então sempre lembrar de prover a analgesia para a criança, né? A gente às vezes fica com um pouco de receio até, né? Por não lidar muito, né? Com esse tipo de medicação em paciente pediátrico, mas a gente não pode esquecer, né, que a gente tem essa ferramenta, e muitas vezes a gente, tirando a dor da criança, a gente consegue acalmá-la, né, e aí fica mais fácil. E acho que essa parte que você falou também, Josi, de conversar é extremamente importante, tem que começar desde o começo, antes da gente embarcar a criança, né, você conversar com calma, explicar tudo o que você está fazendo, né, lembrar que você precisa falar com ela mesmo, olhando no olho ali, né, e considerando que ela está entendendo o que você está falando. Isso daí é extremamente importante. Ô, Galesso, deixa eu só fazer um complemento, que você tocou no assunto da unidade de esporte básico. Realmente é difícil, né, uma unidade de esporte básico, ela normalmente está só com o condutor e alguém da enfermagem, técnico ou auxiliar de enfermagem. Eu acho que numa situação complexa a esse ponto, a sugestão é que a unidade também peça o apoio de uma outra unidade, seja o suporte avançado ou até mesmo de uma outra equipe, para ajudar no auxílio dessa contenção, dessa imobilização da criança. Lembrar que sempre existe a possibilidade de pedir ajuda para os universitários, né? Queria também adicionar um comentário. Talvez a realidade nossa não seja tão boa para isso que eu vou falar, mas é assim que funciona em muitos locais também, né? É sempre acionar outra ambulância também. Quer dizer, se você tem múltiplos pacientes, se você tem a criança agitada, se você tem mais do que uma criança, é sempre acionar mais, né? Só como pitadinha de exemplo, né? Nos estágios que a gente fez lá em Chicago, a primeira ocorrência que eu fui, eu era a segunda ambulância na cena. Eram 2 pacientes, eram 2 só. Foram 2 ambulâncias, entende? Então, nós aqui não... A gente tenta acomodar todo mundo dentro da mesma ambulância, né? A gente precisa começar a evitar isso e começar a fazer o transporte com o nível máximo de segurança, né? E aí, essa questão que nos foi colocada da criança agitada, tal, e já foi muito bem respondida, né?
a gente também pode pensar em acionar uma ambulância mais adequada, mais especializada. Eventualmente, tem uma equipe que consegue, né, um cuidado maior com criança e assim por diante. Uma ambulância maior, né, que possa acomodar a criança no assento do socorrista, caso a ambulância original que está fazendo o atendimento não tenha, né? Então, tudo isso tem que ser pensado também. Ricardo, Égili. Muito bem. Peço desculpas aí pela ausência da minha imagem, mas é um problema na nossa transmissão aí com o Zoom. Temos mais uma pergunta também do Erivelton Freitas. Se já existe alguma conversa com o governo, CONTRAN, para a apresentação dessas diretrizes, né, em uma disposição de se reunirem para estudar uma lei, norma ou sugestão para implantar essa diretriz. Deixaria aberto aí, doutor Montal, o senhor quer se manifestar? Nosso membro da Câmara Técnica do CONTRAN. Pois não, doutor Ricardo. Realmente, durante a confecção da diretriz, foi aventada essa possibilidade de se transformar essas recomendações em recomendações legais, né? Passar de recomendações médicas para recomendações do ponto de vista da sociedade protegendo a criança, né? E, nesse sentido, é interessante dizer que proteger a criança tem um significado extraordinário, porque o pessoal chama de direito natural à vida, né? A expectativa de vida dela é tão grande que ela tem primazia nessa questão da proteção à saúde, né? Essa diretriz vai nessa direção e realmente a gente tem essa pretensão de tornar isso, pelos canais legais, algo de mandatório do ponto de vista da legislação. Obrigado, doutor Montal. Mais alguém quer fazer uma manifestação, alguma informação, alguma palavra final? Então, já passamos de pronto. Viu, Égili? E não seria a primeira vez que uma diretriz da Abramet se transforma em determinação legal, né? Seria determinação legal, né? São várias diretrizes da Abramet, né? E talvez seja mais uma, né, que vá se tornar uma determinação legal, e assim esperamos, né? A Abramet sempre pioneira com o trabalho dos seus especialistas, com um trabalho de pesquisa, um trabalho, né, profundo, trazendo adequações, né, para a nossa realidade brasileira e mostrando toda a capacidade técnica científica e a necessidade do especialista em medicina de tráfego estar presente e à frente dessas situações aí, atacando, digamos assim, buscando uma solução para os problemas que nós temos aí e, nesse momento, resolvendo, ou pelo menos direcionando através dessa diretriz com o que nós temos melhor de conhecimento científico para fazer o transporte adequado das crianças nas ambulâncias. Então, novamente, a gente agradece a presença de todos, né? Agradecemos, em nome da Abramet, todos os nossos colegas que estão nos assistindo, né, de todos os locais do Brasil. E, para uma consideração final, o doutor Carlos Eide gostaria de passar a palavra para o senhor para uma consideração final. Bom, obrigado, foi uma honra estar aqui com esse grupo, né? E é impressionante como as coisas acontecem dentro da montagem de uma diretriz, né? A gente apresentando a diretriz agora, parece fácil, né? Você já fechou, já tem as caixinhas, tudo separadinho, né? Mas a quantidade de tempo que a gente discutiu cada item desse para entender até onde isso é realmente execuível aqui para o Brasil, onde ele é a melhor coisa a ser feita aqui, prós e contras de cada situação dessa. A gente tem que conflitar até com um conceito antigo que acontecia, hoje eu espero que já tenha terminado, o conceito antigo de que paciente nem acompanhante pode ir do lado do motorista na frente. Quando eu comecei em ambulância era assim, não, na frente não pode, só a equipe de socorro, como assim? De onde tiraram isso? Né? Então, hoje está claro, até a criança, hoje a gente está aqui
colocando no banco da frente também, como o mundo inteiro faz, né? Como o mundo inteiro faz, não é? A gente ajusta, né? A gente não inventa a roda, né? Mas a gente tem que adaptar a roda para a nossa necessidade, para a nossa carroça, né? Então, a gente tem que fazer esses ajustes. De novo, obrigado pelo grupo, fantástico, um trabalho maravilhoso, super gratificante, né? Agradeço demais aí os 3 especialistas-chave aí, Josi, Galesso, Helder, né? 3 caras bacanas que dominam demais esse assunto, e aí fica fácil a gente fazer as coisas com gente que domina o assunto de trás para frente, né? Então, agradecimento especial a eles, agradecimento especial ao Flávio, a Dura, né? O trabalho que ele teve de organizar, de fazer as caixinhas da parte legal das coisas, né? E ao Ricardo Egel, ao Montal, ao Ricardo Eide e ao Meira, que foi membro, né? A dedicação. Para quem não sabe, era reunião toda semana, no mesmo horário, né? Marcávamos ponto lá, porque a gente queria apresentar isso o mais rápido possível. De novo, de coração, obrigado a esse grupo maravilhoso, da qual eu tenho a honra de fazer parte. Muito obrigado. Doutor Flávio Adura, gostaria da sua palavra final também, das suas considerações. Nossa, vou imaginar um cenário aqui. Uma ambulância a 80 km por hora, permitido na via, transportando uma mãe com uma criança no colo, no banco lateral da ambulância. Num cruzamento, uma colisão. A criança, com certeza, e a mãe iriam a óbito por traumas de crânio, traumatismos múltiplos. Vamos imaginar um outro cenário. Nesse transporte, a mãe e a criança foram transportadas seguindo as recomendações das diretrizes da Abramet, as diretrizes que foram aqui apresentadas. Haveria uma grande probabilidade de sobrevivência. Aí eu queria dizer que esse grupo trabalhou muitas e muitas horas para chegar a essa conclusão. Mas eu diria que se uma criança fosse salva numa colisão, apenas uma, e nós conseguíssemos ter evitado o desespero, o choro e as saudades de uma mãe, eu acho que já estaríamos muito satisfeitos. Era isso que eu queria falar. Muito obrigado, doutor Flávio. Sem dúvida nenhuma, essa sua colocação nos faz pensar muito e, com isso, levarmos essa diretriz para que seja aplicada na prática em todos os serviços, todos os locais onde se faz o transporte de crianças em ambulância. Novamente, lembrar aos colegas que estão nos assistindo para que estejam conosco na segunda-feira, às 19h30. A transmissão vai ser feita aqui pelo canal da Abramet, para que nós possamos também, nessa live, a gente comentar na live de segunda-feira sobre as modificações que vão ser implantadas, que vão entrar em vigor na segunda-feira no Código de Trânsito Brasileiro. Agradecendo a todos, então, por estarem assistindo a nossa live, por estarem participando, né? E a Abramet fica à disposição de vocês. Qualquer dúvida, qualquer pergunta que, se porventura surgir, entre em contato conosco através dos nossos canais, das nossas redes sociais, ou no nosso site, no Fale Conosco, e a partir de amanhã a diretriz vai estar à disposição no nosso portal do associado, dentro do site da Abramet, www.abramet.org.br. E vamos encerrar essa live agradecendo a todos, então, pela presença e até a próxima oportunidade.